Mais uma vez na presença do nosso Deus, e é isso que nos deixa alegres. Por isso essa alegria, né? Essa euforia de saber que a gente canta para Ele, para a honra e glória dEle, para honrar e bendizer ao nome daquele que vive eternamente. E eu quero compartilhar com você uma palavra, a palavra que eu meditei, já falou no meu coração, e palavra simples, mas eu acho que vai falar com a gente, amém? Abra sua Bíblia comigo, versão ACF, abra comigo sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 4, e eu vou ler com você aqui no telão, amém? Verso 1 a seguir. Enquanto isso eu vou ler aqui. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. Era o nome de sua irmã, Leupone, belo nome, né? Penuel foi pai de Gedor e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, primogênito de Efrata, pai de Belém. Tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Uzão e Éfer e a Temene e a Rastari. Esses foram os filhos de Naarã. Os filhos de Elã, Zerete, Zoar, Etnã, e Có gerou Anube, Zoberba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel que tu me abençoes e amplies meu território. Seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Verso 11, Quelube, irmã de Suá, gerou Meri, que foi pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Pazé e Teina, pai de Irnás. Estes foram os homens de Recá. Os filhos de Kenaz foram Otoniel e Seraías. Os filhos de Otoniel, Raate e Menotai. Amém? Não dá para entender nada, né? Mas vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Pai. Que tu venha, Senhor, a te mostrar, Pai, através das tuas palavras. Porque, Senhor, nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. Tudo que está escrito aqui, Pai, foi escrito, Senhor, pela inspiração sagrada que vem de ti, para aqueles homens daquela época, e hoje essas palavras falam nitidamente, claramente aos nossos corações, quando o teu Espírito, Senhor, se revela a nós. Senhor, que tu venhas a falar com cada um de nós essa noite, porque tu é a honra, a glória e o poder. Amém. Queridos, quando nós lemos aqui, nós vimos que, eu li aqui porque os nomes são ruins até de ler, né? E a minha letra da minha Bíblia é bem pequena, e a gente se embaralha até para ler, e a gente até desanima de ler, porque aqui fala só de descendência, e lá na epígrafe, antes no verso, aqui no início do capítulo, fala os descendentes de Judá. E o livro de Crônicas, ele foi escrito com um objetivo, 1º e 2ª Crônicas. Ele foi escrito para dar direção ao povo de Israel que estava saindo do exílio. O povo de Israel estava saindo da Babilônia. Deus havia livrado eles após 70 anos. Eles haviam sido levados a 1000 quilômetros da sua terra. Estavam lá, e quando aqui, a pessoa que está escrevendo, ela escreve sabiamente, né? Ela cuida em falar de cada família. E ele talvez foi escrito por Esdras,
o livro de Crônicas. Falam que foi um escriba que escreveu. E o livro de Crônicas é para direcionar o povo que estava saindo, para eles saberem de onde cada um veio, quem gerou quem. O povo judeu se preocupava muito com isso, com as suas descendências, quem gerou quem, para saber qual tribo quem pertencia, porque eram 12 tribos. E a gente vai entender que a tribo, por exemplo, de Levi, é a tribo que dava origem aos sacerdotes, aos levitas, aqueles que trabalhavam no templo. Então havia uma divisão naquela época, direcionando. Então o cronista aqui, ele escreve tudo. Ele começa a descendência de Judá, porque a gente entende que das 12 tribos, as tribos que mais se portaram pós-exílio, que mais se alinharam e permaneceram firmes, foi a tribo de Judá. A tribo de Judá com uma parcela da tribo de Benjamim. Esses se manteram firmes no propósito lá longe da sua terra natal. Lá eles ainda firmaram os seus olhos em Deus. E as outras tribos se perderam. Por isso que lá a gente vai entender que depois os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos era aquele povo, aquele grupo de povo das tribos que havia se perdido, que haviam perdido a sua linha. Isso não é normal nos dias de hoje. As pessoas começam a caminhar com Cristo, tem aquele primeiro encontro com o Senhor, começam a ver aquilo tudo lindo e começam a, meu Deus, estou vivendo algo novo, realmente, Deus é maravilhoso. E daqui a pouco a gente vê que as pessoas se perdem. Do nada as pessoas se perdem. Eu falei aqui pro irmão Léo agora que eu sempre falo, de 100 a 0 em 3 segundos. As pessoas caem muito fácil. E a palavra fala, quem está em pé, cuide para que não caia. E eles tentam direcionar o povo. E falando da genealogia. Mas é engraçado que, no decorrer disso, até o capítulo 9 da primeira Crônicas, vai falar só sobre genealogia, sobre a descendência. Mas ali no meio, se vocês pararam para analisar, no verso 9 e 10, há um romper da história. O cronista, ele para e faz uma menção a alguém. O cronista resolve fazer uma menção a alguém no verso 9. E eu quero ficar no verso 9 e no verso 10. Paulo, quando fala, já no Novo Testamento, Paulo fala das genealogias intermináveis. Porque quando Paulo começa a pregar Cristo na essência, ele entende que isso tem que ficar para trás. E o povo de Israel até hoje, eles ainda prezam por essa cultura de manter as tradições judaicas. Mas Cristo rompe, Cristo cumpre a lei e a partir dele é uma nova história. A partir dele é uma nova visão, é um novo caminhar, é um novo testamento, é algo que o Senhor nos prometeu. E as pessoas ainda estão lá, nas genealogias intermináveis, nas fábulas intermináveis. Ele vai falar isso lá em 1 Timóteo 1,4, em Tito 3,9. Ele fala assim, na 1 Timóteo 1, verso 3. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois quem produzem antes discussões que edificam para com Deus, que se funda na fé, ou melhor. Então ele está dizendo o seguinte: fica na palavra do que é agora, não se prenda a detalhes. Isso é coisa passada, é coisa passageira. E lá em Tito 3, 8 e 9 fala assim: fiel a esta palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas ao homem, mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Paulo está advertindo para eles não se prenderem mais naquilo. E no verso 9 nós vamos falar sobre um homem, que ele é narrado no meio de um contexto.
Verso 9 fala assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Quando a gente olha para essas questões lá atrás, dessa genealogia, disso que vinha sendo trazido ali, a gente analisa que a gente perde tempo para provar quem a gente é. Principalmente em cidades mais de tradição, as pessoas querem saber quem veio. Aqui em Ilhota é assim. É o fulano, filho do ciclano, que é filho daquele, que é pai daquele. E as pessoas que vêm de fora precisam ganhar espaço na cidade e sofrem dificuldade porque elas não são referenciadas a ninguém. E aqui é o João da Maria, filho do Zé, o Ricardo do Chiquinho, o Marco da Albertina, né? Do Luiz. E essas referências havia muito naquela época. E é difícil às vezes na sociedade querer provar quem a gente é. No comércio pior ainda. Porque aqui antigamente era assim, era na caderneta, era no, né? Marcava ali pela pessoa. E quando a pessoa vinha de fora já era mais difícil de saber quem a pessoa era. Eu imagino lá, nós estamos falando de 4, 5 mil anos atrás. 3 mil anos atrás, talvez. Na volta do exílio. Então tinha que referenciar essas pessoas, para saber quem era quem. E eu me lembro que quando eu cheguei em Gaspar, eles vinham perguntar: mas quem tu é? Hoje não é mais assim, as cidades cresceram. Olha, eu sou de Ilhota. Mas eu sempre falo que quando eu falo que eu sou de Ilhota, as pessoas: pá, tu é de Ilhota? De que família tu é? Não, eu sou Silva. Quando eu falo sou Silva, não tem família para referenciar, né? Daí eu falo: olha, eu sou filho eu sou parente dos Keller lá. Os Kila, é mais fácil, que é lá da minha mãe. Eu sempre falo que a minha mãe, ela tem pedigree. Ela é Koning, casado com Keller. Ela é alemão, casado com um belga. A gente tem os belgas aqui, né? Eu tenho meio a pele de belga. Já o pai não tem. A família dele é toda assim. Ele é como se fosse um vira-lata. Brincando, né? Com todo respeito. Mas entenda que ele não tem, a família dele se perdeu. Se quando vai buscar na árvore genealógica dele, o Silva veio da mãe dele, que eram casados lá de 2 viúvos que casaram e eram casados no religioso. Ele não pode ser registrado no nome do pai, que seria Marques. Ficaria melhor Ricardo Marques do que Silva. Mas nada contra os Silvas, o presidente é Silva, né? O pessoal não gostou muito. Mas amém pelo presidente, vamos orar pela vida dele. Mas entenda, há uma referência, e quando a gente referencia alguém, é mais fácil de saber quem é quem, da onde veio. E do nada, eles começam, o cronista ele para a história, ele para a genealogia para falar de alguém. Ele para falar de alguém. Mas não é uma notícia inicialmente muito boa. Ele começa, vou ler de novo. Foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Ele foi respeitado, né? Alguém respeitado entre os seus irmãos que nem foram citados. A genealogia dele ali é confusa, a gente não consegue saber quem foi o pai e a mãe dele. Mas ele está ali sendo narrado na história, sendo gravado, e assim comigo com você. Nós chegamos aqui para ser narrados porque Deus escreveu o nosso nome. Alcançamos a salvação através de Cristo Jesus. Uma coisa que a gente fala é que ele foi respeitado, e o respeito é uma coisa adquirida. A sociedade hoje ela mendiga por amor. O pai querendo saber se o filho ama. Filho, tu me amas, filho? Filha, tu me amas?
Antigamente não existia isso, os pais eram respeitados. O pai não queria nunca saber se o filho amava ou não. O filho precisava respeitá-lo. E a palavra fala, não, a palavra não, o provérbio vai dizer que homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. E nós estamos vivendo uma época, infelizmente, de homens fracos. Um caráter variado, um caráter não é firme. A gente vê essa geração. Os jovens estão presos eles não querem mais sair, se divertir, brincar. As crianças não querem mais brincar, eles querem ficar presos no celular. E a gente vive isso. E os nossos pais, para que esses tempos agora fossem fáceis, trabalharam muito. Viveram dificuldades, o negócio era braçal, foi conquistado à força. E hoje a sociedade vive um tempo muito fácil. E essa sociedade que está gerando um tempo fácil está criando, infelizmente, uma geração fraca. E nós que somos cristãos precisamos mudar esse conceito. Trazer para as nossas famílias algo diferente, mostrar que tem que ser diferente. Lógico que precisamos ser edificados em Cristo, edificados pela palavra. E quando entendemos que somos edificados pela palavra, nós somos edificados da forma certa. Se tornamos pessoas fortes em Cristo. Mas eu vejo aqui o posicionamento de um homem. Os seus irmãos, eles passam despercebidos, ao passo que esse homem tem um posicionamento. Ele tem um nome, logicamente, um nome pesado, né? Mas a gente entende que o posicionamento gera resultados. Quando a gente se posiciona, a gente deixa de passar despercebido. Em todas as esferas, seja para o mal ou para o bem, quando a gente se posiciona, a gente é visto. Mas quando nós nos posicionamos em Cristo, nós posicionamos da maneira correta. Tem muitas pessoas da sociedade que se posicionam de maneira errada e são vistos de uma forma errônea. Pessoas são presas e ficam marcados pela sociedade. Posicionamentos que geraram a histórias mal resolvidas. Mas quando nós nos posicionamos de uma forma clara em Cristo, nós, além de colher resultados aqui, colhemos resultados na eternidade. E é o que faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e que não serve. A nossa busca não é simplesmente só por coisas dessa vida. Sabemos que somos fadados a uma vida marcada, um tempo pré-definido. Mas a nossa vida com Deus, ela é eterna. E nós precisamos dar conta dela diante de Deus. Como nós vamos chegar lá? Se você não tem uma busca com Deus aqui, se você não se preocupa em ter um momento com Ele aqui, tu acha que Ele vai querer ter um momento contigo lá? Se aqui não procurasse um minuto com Ele, só dissesse, Deus é bom, Deus é para todos. Não adianta buscar na religião, nós temos que buscar em Cristo. E o significado do nome na cultura judaica, ele levava a fundo. Não é como a gente dá o nome hoje. A gente escolhe o nome hoje pelo mais bonito da época. Teve a geração dos Carlos, dos Pedros voltaram, dos Franciscos, do José. José está sempre em alta, né? João, José. Mas tem nomes que passam de geração e ficam para trás. Daí a gente pensa assim, daqui a alguns anos, quem é que vai imaginar uma criança nascendo como Aline? Não vai, já vai ter cara de vó, por exemplo. Não estou falando da Aline, mas é a verdade. Os nomes passam de geração em geração, e daqui a pouco, quando uma criança que nasceria hoje com o nome de Antenor, ele já teria 65 anos de idade. Né? Tem uma brincadeira assim, porque os nomes marcam gerações. Diferente muito da cultura judaica, que o nome carregava algo muito forte. Abraão significava pai de muitos, pais de nações.
Josué significava o Senhor é salvação. Nós entendemos a vida de Josué, alguém, um libertador do povo, um grande guerreiro. Daniel significava Deus é meu juiz em hebraico. Era um homem que tinha Deus como justiça. Então os nomes eram reflexos daquilo que as pessoas viviam. Mas muitas vezes traziam a condição da situação que acontecia na época. Isaac, por exemplo, uma espera interminável para aquela criança nascer. O significado de Isaac é riso, ou ele ri. A expectativa colocada em Isaac era muito grande, e quando ele nasce, riso. Jacó, que já é o filho de Isaac, já teve o nome de aquele que segura pelo calcanhar. Jacó, aquele que segura pelo calcanhar, porque ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, já querendo brigar pela primogenitura. E nós vamos ver lá na frente a briga. Jacó é dado o nome dele de Israel, e vem as tribos todas, e ele consegue o lugar que ele queria já na maternidade. Mas tem situações tristes. Lá em Samuel, no capítulo 4, 1 Samuel, capítulo 4. No capítulo 4, do verso 17 ao 22, vai narrar uma história que os filhos do sacerdote Eli, eles era da linhagem de Levi, né? Eles eram os sacerdotes, eles comandavam o templo. E Hofni e Finéias, dois filhos, eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Eles começaram a se prostituir no templo com mulheres. Eles estavam levando de qualquer maneira as coisas de Deus. E a glória do Senhor sai de Eli, da vida dos seus filhos, da linhagem dele, e abandona Israel. O Senhor, digamos que ele deixa acontecer. E num dado momento, eles estão lá numa batalha contra... Meu Deus... Davi, desculpa. Não. Eles estão numa batalha. Vamos ler aqui, desculpa. Me perdi aqui. Contra os filisteus, desculpa. Eles estão numa batalha contra os filisteus. E eu me perdi aqui, esqueci do nome do povo aqui. Eles são o povo que mais brigava com Israel era os filisteus, né? Não podia esquecer. Então eles estão numa batalha contra os filisteus e estão perdendo a guerra, e eles vão lá e trazem a arca para dentro do campo de guerra. Quando a arca chega, eles comemoram, porque a arca significava a presença de Deus. E a presença de Deus era algo muito forte. Quando eles trazem a presença de Deus para dentro da guerra, eles começam a bradar, e os filisteus ficam com medo. Mas mesmo assim eles vão para a guerra e detonam e ganham a guerra. Matam Hofni e Finéias, levam a arca consigo, e o mensageiro sai correndo. E quando ele chega em Eli para falar o que havia acontecido, ele diz: olha, chegou de certo ofegante, olha, os teus filhos morreram, a arca foi levada. Eli, a palavra fala que ele estava gordo já. Ele cai para trás e quebra o pescoço. A mulher de Finéias estava dando a luz, e ela começa a dar a luz naquele momento. E quando ela começa a dar a luz, ela começa a morrer. E as mulheres falam: olha, ele nasceu. E qual o nome que eles dão para a criança? Foi-se a glória de Israel. A criança nasce sem pai nem mãe, já com o nome de Icabô, foi-se a glória de Israel. Então o nome era muito levado a sério na questão judaica. E Jabes, agora que nós vamos voltar a falar de Jabes, ele tem isso no seu nome: com dores deu à luz, ou aquele que causa dor. A sua mãe provavelmente tenha padecido naquele parto, ou não, mas ela deixou claro o nome dele: aquele que causa dor. Imagina nós andando na sociedade com o nome desse: aquele que causa dor. Lá vem aquele que causa dor.
Uma coisa é fato. Nossos pais podem até dar destino a nós. Mas não são eles que vão escolher ou decidir por você. Você tem na sua vida a escolha de fazer diferente ou não. De escolher o certo ou não. De escolher Cristo ou não. De escolher a tradição ou Cristo. Seu pai até pode direcionar para a sua profissão. Olha, filho, vem, vai ser marceneiro como eu fui. E tem filhos que rompem, não, pai, eu quero estudar, eu quero ser outra coisa, eu não quero ser marceneiro. E ele larga o seu pai aos 18 anos, vai estudar e caminha por sua própria perna. E vai ser feliz da sua profissão. Na antiguidade, até em alguns países, o casamento era arranjado. E muitas pessoas resolveram romper e viver o seu grande amor. Escolhas. Tem pessoas que, não, mora aqui, não vou morar aqui. Eu vou fazer minha vida em outra cidade. Como Abraão, o Senhor o chama. Ele poderia ficar ali com os seus pais na religiosidade, mas o Senhor o chama para uma nova história. Para mudar a história, para crescer, para mostrar um povo diferente, o povo de Deus. E o Senhor o chama de amigo. Em Isaías 41, ele fala, Abraão, meu amigo. Não só um pai da fé, mas um amigo de Deus. Aquele que largou tudo para viver a história com Deus. E a crença? Será que a gente seguiu por tradição? Ou você não teve escolha? Nós podemos seguir a Cristo na essência, verdadeiramente. E daí nós podemos escolher uma vida de bênção ou maldição. Quantos pais, quantas palavras colocaram em cima de filhos? Eu tenho um parente próximo que eu olho e vejo que a vida é sempre assim. Agora vai, não vai, não vai. Porque a gente ouviu que os pais colocaram tantas palavras, os pais diziam, nunca vai dar nada. Nunca vai dar nada, nunca vai dar nada, e nunca vai dar nada, e nunca deu. Porque as palavras têm poder. A vida e morte estão no poder da nossa língua, da nossa boca. O irmão Jota pregou aqui esses dias atrás. Uma vida de bênção ou maldição. Então vereis outra vez. Está lá em Malaquias 3:10, começa a falar de dízimos e ofertas. Mas ele vai falar, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Você pode romper o que seus pais decretaram. Pode morrer em você e você trazer uma nova geração em Cristo. Nós podemos mudar sim a nossa história. O que o diabo falou, não vá atrás do que o diabo tem falado no teu ouvido. Nós podemos fazer diferente e ter uma vida de bênção em Cristo. Este homem, ele é narrado de uma forma que estão falando aqui, tem um protocolo, seguindo o protocolo. E está o protocolo falando de uma linhagem, e de repente o cronista fala, não, eu preciso falar desse cara. Esse cara aqui fez diferente. Esse homem fez diferente, estava decretado algo para ele, mas ele fez diferente, eu preciso escrever. E o Senhor vai escrever Ele vai escrever. Ele vai escrever na sua vida. Basta você deixar. Basta você deixar. Deixa Ele trabalhar na sua vida, escolha. Faça diferente, escolha. Jabes invocou o Deus de Israel, verso 10, dizendo, quem dera me abençoastes e expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal para que não sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele tinha uma história marcada. O nome dele era Dor.
Ele não precisou mudar de nome. O Senhor mudou alguns nomes. O Senhor muda Abrão para Abraão, muda Jacó para Israel. Mas é o Senhor que decide. Mas Jabes não precisou mudar de nome. Nós não precisamos mudar de nome, mudar de cidade. Nós precisamos escolher o que o Senhor quer para as nossas vidas. A melhor escolha nós fizemos dele. Não é do que disseram para fazermos. Esses dias eu vi uma pessoa que era torcedor num time. Meu Deus, ele foi torcedor a vida toda. E o time só perdia. Chegou no final, ele disse, não, acabou. Vou rasgar a história aqui, eu vou começar a torcer para esse aqui, porque esse vence. Ele cansou de perder. Porque indicaram que aquele era melhor para ele. A pessoa tem que escolher o que é bom para si. Eu vou ser marceneiro, mas eu não tenho dom para isso. A probabilidade é perder 2 dedos. Não que quem o bom marceneiro, dizem que o bom marceneiro não tem o dedo, tal. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que acontece, acidentes de trabalho. Estou falando de marceneiro aqui, mas não tem nada a ver. Estou dando um exemplo que eu citei lá atrás. Mas às vezes não é aquilo que está no coração dele. Então ele tem que viver algo que está no coração dele. Procurar em Cristo uma resposta, uma direção. Nós somos filhos de Deus e Jabes procura isso. Jabes para. Ele poderia se lamentar pelo nome que ele carregava. Ó céus, ó terra, olha o nome que eu tenho, nunca nada vai dar certo. Olha a minha situação, olha que eu estou aqui, a minha situação financeira está horrível. Mas ele procura em Deus, numa oração, uma oração pode mudar uma história. Nós conhecemos o Deus poderoso, o Deus verdadeiro, aquele que é, que era e que sempre será. E ele invoca, né? Ele não precisou mudar o nome, ele só se posiciona. Então, o que a gente vê? Que muitas das vezes é preciso superar as dores e as dificuldades, mesmo que a gente carregue ela visivelmente, mesmo que ela seja estampada em nós precisamos superar. E nós podemos sim, porque o maior é o que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Passar por cima muitas das vezes daquilo que nos magoou, nos entristeceu. Precisamos passar por cima. Palavras que foram lançadas, quebrar em Cristo, para viver uma nova história. Não aceitar decretos de quem quer que seja, porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus, ao meu respeito e ao teu. Não temerei. Essa tu não conhece. Deus é fiel, não vai falhar. Você não é vítima das circunstâncias. Você é obra-prima delas. Tudo o que aconteceu, que marcou a sua vida, vai te transformar em uma pessoa diferente. Vai servir de base para o que você vai e não vai fazer. Faça das suas dores uma lição e não uma prisão. Não fique preso nas suas dores. Ela deve servir como uma lição para você. Algo, um crescimento. Ele invoca a Deus. Uma coisa que a gente vê que a gente precisa ser nós mesmos na nossa oração. Seja simples de palavra, seja você mesmo. Abra seu coração ao Senhor da forma que você achar, da forma que você entender.
Não fique aqui em fábulas intermináveis, em genealogia interminável. Olha, Senhor, tal. Não, fale simples. Ele te conhece antes de você abrir a sua boca, Ele já conhece, mas Ele precisa que você fale. E é lá no secreto que Ele vai te abençoar. Nós já falamos aqui sobre o poder do secreto, é nele que o Senhor vai te abençoar. Esse homem, a palavra de Deus não fala que ele foi no templo orar. A palavra de Deus não vai falar que ele procurou um tabernáculo. Não, a palavra de Deus fala que ele invocou a Deus. Ana, lógico, Ana vai no templo. Cada um, o Senhor, age de maneira diferente, mas a nossa oração, muitas das vezes, é eficaz lá onde a gente está, no nosso carro, no nosso trabalho, na nossa casa. A oração, quando ela é de coração, o Senhor atende. E Ele invoca a quem? A quem que Ele invoca? Ao Deus de Israel, ao verdadeiro Deus, que hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo, o acesso direto ao Pai, o único acesso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a palavra de Deus, não é outra, é a palavra falando. Eu sou o caminho. Não tem mais ninguém. Pessoas boas foram, passaram. E Ele fala, quem dera, ou seja, Senhor, uma oportunidade. Me dá uma oportunidade que eu vou fazer diferente, eu vou te mostrar, Senhor. Quem dera, Senhor. Quem dera que me abençoasse, expandisses o meu território. Quem dera que o Senhor nos desse o dom espiritual que você está buscando. Quem dera que o Senhor te desse o filho que tu está desejando. Quem dera que o Senhor te desse aquela bênção, até financeira sim, mas a bênção espiritual é muito maior e muito mais precisa, entenda disso. Coisas passam, mas o Espírito, Ele está vivo entre nós. E a palavra é clara, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a busca aqui, lógico, de Jabes, ele está pedindo uma oportunidade a Deus, que o Senhor o abençoasse e expandisse o seu território. Uma oportunidade de fazer diferente. Em Tiago, fala de uma oração com clareza. Tiago, verso 4, capítulo 4, ou melhor, de Tiago, verso 3, que fala assim, Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Por qualquer que quiser ser amigo do mundo e constitui-se inimigo de Deus. Muitas das vezes pessoas pedem mal, e o Senhor já conhece o coração. Pedem para gastar no seu bel prazer, e o Senhor não vai dar porque Ele conhece o coração. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é essa: o seu coração está preparado para receber? Como seria o seu coração se o Senhor colocasse lá na tua conta corrente 10 milhões de reais? Será que no outro domingo você estava aqui para agradecer? Ou você está pegando o avião indo para Dubai? Não, eu vou agradecer depois. E nunca mais piso o pé para agradecer. Aqui está um homem que o Senhor sondou o coração. A gente vê fé no homem. A gente vê fé nele. E a fé, Hebreus 11, 1 a 3 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nós vimos um homem de fé. E é importante ter fé. Orar com clareza, pedir.
mas precisamos saber lá no nosso íntimo, se o nosso coração está preparado. Muitas das vezes nós não recebemos porque o Senhor não vai dar, porque você não está preparado, você se perde facilmente. Não pode estar preso essas coisas desse mundo no nosso coração. Tudo vai passar. Quando a gente fechar o olho, eles colocarem a gente numa urna, a gente vai nu como a gente veio para o mundo. Não vai levar absolutamente nada. E vamos prestar contas com o nosso Deus. Como é que você vai chegar diante dele? Com as mãos vazias? As bênçãos são excelentes. Eu estava vendo um podcast de uma pessoa dizendo o seguinte, que antigamente a visão do cristão era pessoa sem cultura, geralmente pobre, e quando o evangelho ele começa a crescer e as pessoas começam a entender a verdade da palavra, ele começa a atingir as classes sociais mais elevadas, as pessoas começam a abrir os olhos e ver que é tão somente a palavra de Deus sendo ministrada. E as pessoas infelizmente vêm por causa de busca financeira, mas não é isso que o Senhor quer dar. Ele quer que você se esvazie de si mesmo e seja cheio pelo Espírito Santo, que você renuncie às práticas do mundo e comece a viver as práticas da palavra do Senhor na sua vida. E logicamente que você vai ser abençoado quando teu coração estiver preparado para tal. Assim como Jabes, ele pede uma chance ao Senhor. A bênção do Senhor enriquece, não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 vai dizer assim, ó. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Para quando nós ouvirmos a voz do Senhor teu Deus, o nosso coração tem que estar o quê? Preparado. Nesse momento, quando tu ouvir a voz dele, você está preparado. Expandisse o meu território. Senhor, se tu me desse essa chance, Senhor, de ser abençoado por ti, expandisse o meu território, aumentar os meus limites. Por que eu comecei a falar sobre, por que esse homem narra Jabes? Porque lá em 1 Crônicas 2:9, ele começa a falar dos escribas, ó, a família dos escribas que habitavam em Jabes. Ali esse cara, ele era dono da onde os escribas moravam tudo. E por isso que ele vai saber, aquilo cresce nos olhos deles. Os escribas habitavam em Jabes. Aumentar o nosso limites, expandir o nosso território, aumentar os nossos limites. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente possa ver o sobrenatural, que possamos ver o agir da nossa fé, que o Senhor nos conceda a visão espiritual, que o Senhor venha expandir a nossa visão espiritual, não vermos só as coisas aqui. Que tua mão esteja comigo, Jabes falando, que a tua mão esteja comigo, ou seja, me dando direção. Senhor, que a tua mão esteja comigo, me levando pela mão, me dando direção. Que eu tenha dependência de ti, que eu seja verdadeiramente dependente. Que sua mão venha me consolar e que eu venha sentir a tua presença, Deus. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E no Senhor nós encontramos isso. No Senhor nós encontramos isso. A paz que excede todo o entendimento, que é trazida pelo Espírito Santo, habita em nós. A nossa alegria, o nosso riso,
é de coração. Mesmo diante das adversidades, diante das dificuldades, nós conseguimos encontrar paz e alegria. Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a tua mão esteja comigo, que a tua mão venha me consolar, que a tua mão venha me dar direção, e que eu seja direcionado por ti verdadeiramente. Que o Senhor possa nos orientar na nossa caminhada. Assim como esse homem que encontrou em Deus, buscou numa oração, uma oração mudou uma história. Porque no final diz assim: e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Um nome de dores, que carregava uma marca, e ele pede para o Senhor, e o Senhor lhe concede tudo. O Senhor lhe concede as bênçãos, o Senhor lhe expande o território, a mão do Senhor estava com ele, e o Senhor o preservou do mal, de uma maneira que não lhe veio aflição. E é isso que muitos de nós têm buscado no Senhor. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que nós venhamos a encontrar. Eu quero que você só marque isso. Ore com especificidade. Seja claro e direto em seus pedidos a Deus. Seja direto nos seus pedidos a Deus. Busque no Senhor um coração preparado para receber. Seja grato. Agradeça a Deus pelas grandes e as pequenas coisas. Busque um relacionamento com Deus. E a oração é essa chave. É no dobrar do nosso joelho, é no volante do nosso carro, quando nós começamos a falar com Deus, parecemos que, se as pessoas olharem do carro e verem a gente falando ali, vão pensar: esse cara está fora. E você está ali longe conversando com Deus. Mesmo em meio às dificuldades, você pode se aproximar de Deus e ter nele a resposta que você procura. Amém? Eu quero orar com você. Sol maior. Se o sol se pôr, Senhor, a resposta que você tem buscado. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós mais uma vez, Pai, entronizamos, Pai, a Tua presença neste lugar, porque sabemos, Senhor, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Senhor, que Tu venhas a sondar cada coração, cada resposta buscada, Pai, cada oração, Senhor, ainda que não recebeu uma resposta, mas, Senhor, que Tu venhas a preparar os Teus filhos, dando uma direção certa, Pai, para o que eles têm buscado em Ti. Senhor, entendemos que não são só bênçãos financeiras nem materiais, Pai, mas a bênção espiritual que nós precisamos buscar. Senhor, fortalece o coração dos Teus filhos, dá uma direção, dá uma certeza, firma os pés, Pai,
de cada um na tua palavra, na tua casa, Pai, que eles verdadeiramente possam encontrar em Ti, Senhor, um Deus verdadeiro, um Deus provedor, aquele Deus que responde às orações. Senhor, assim como aconteceu na vida do Jabes, Pai, na vida de Jabes, Pai, que possa, Senhor, uma oração, Senhor, frutificar na vida dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, grandemente cada um, dando a vitória que cada um tem buscado, para a Tua honra e glória. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.